Suspeito de atirar numa criança de 2 anos de idade em Aparecida de Goiânia. Ele estava dentro de um brejo e tentou se sujar de lama para não ser achado pelos policiais do Giro. A mãe do menino também está presa. Os detalhes você acompanha agora com Rosane Ferraz. Foi neste lago, na região do Conjunto Veracruz, em Goiânia, que policiais militares encontraram Matheus Nunes Souza da Silva, de 22 anos. Ele tinha passado barro no rosto para se camuflar numa tentativa de escapar da polícia. Ao ser localizado por volta das 3 da madrugada de hoje, tentou correr. O homem é suspeito de atirar no enteado, de 2 anos. O caso foi no último domingo, nesta casa na Vila Del Fiore, em Aparecida de Goiânia. Uma outra criança de 5 anos também estava no local. A arma pertence ao padrasto preso hoje. A mãe do menino, Cárita Cristine Alves, entrou em contradição. Mentiu várias vezes para os policiais. Primeiro disse que estava em um bar com o menino no colo quando alguém passou atirando. Depois contou que o companheiro dela guardava uma arma no quarto dentro de um urso de pelúcia e que de repente ouviu o barulho do tiro, mas não soube dizer o que teria acontecido. Também chegou a falar para os policiais que a criança teria sido baleada pelo outro filho dela, de 5 anos. O repórter Giovanni Azara conversou com a mulher que, em poucas palavras, tentou justificar toda a conversa que inventou. Tinha uma arma aqui na casa? Não posso falar nada não, só em juízo. Por quê? Você tem medo, cara, do rapaz? Tenho. Por quê? Eu vou falar em juízo mesmo. O filho mais velho de Cárita negou aos policiais ter atirado acidentalmente no irmão. Cárita continua presa, só que a prisão dela tem relação com objetos furtados que a polícia encontrou na casa. A criança continua internada no UGOL. Com uma bala alojada nas costas, o menino não corre risco de morte, segundo os médicos. Vizinhos contaram à polícia que Cárita e o companheiro viviam brigando e que a mulher teria apanhado várias vezes. A mãe da criança deve passar por audiência de custódia. Durante a prisão, Matheus negou ter atirado no enteado. A arma estava lá dentro de casa, aí eu saí, voltei e já tinha acontecido o ocorrido. Essa arma é sua? Era. Você usava essa arma pra quê? Só pra me defender mesmo. Você tava alguém querendo te matar? O pai dela ficou me ameaçando. Pai dela? Foi. Pai de quem? Da casa. Ele foi ouvido durante toda a manhã pela delegada que investiga o caso. Bom, e ele foi preso, você viu aí, pelos policiais do Giro. Comandante, como é que vocês chegaram até esse bandido? Foi através de uma denúncia, através do nosso telefone, Giro Denúncia, e nós fomos constatar. E chegando lá nesse setor de chácaras, alguém nos indicou que ele estava por ali, perambulando por ali. E ele foi visualizado por uma das equipes do Giro. E ele então empreendeu fuga, pulou a cerca de arame lá e correu para dentro de uma chácara. Ele estava em meio ao barro e parece que espirrou, e foi aí que vocês perceberam a presença dele? Ele tentou se esconder dentro de um lago lá, cheio de matagal, e se lameou todo, só que ele espirrou. Se traiu pelo espirro. E nós todo mundo ali naquela concentração, em silêncio, e escutamos o espirro dele. De madrugada, né, coronel? De madrugada. Pois é, tá vendo onde é que o pessoal do Giro estava trabalhando? Eu vou repetir aqui o Disque Giro, Disque Denúncia para você também participar, 98190-4914. Vocês encontraram o que na casa desse cidadão? Foram encontrados vários objetos, produtos de roubo, televisores, notebooks, celulares, uma infinidade de material roubado. Vamos falar mais sobre esse caso agora com a Polícia Civil. Lucílio Macedo conversa conosco ao vivo. Boa tarde, Lucílio. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos aí no estúdio. Olha só, o Matheus, depois de sair lá da central de flagrante, foi preso pela PM, pelos homens do Giro que estão aí no estúdio. Ele foi encaminhado aqui para a DPCA, Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Aparecida de Goiânia, que investiga o caso. Por isso eu estou aqui ao lado da delegada responsável por esse caso. Delegada Edilane Moreira, obrigado por receber a nossa equipe aqui. A partir das 10 horas da manhã começou o depoimento do Matheus. Ele nega ter atirado na criança. E aí fica a negativa dele, fica a mãe que deu 3 versões. A polícia vai ter muito trabalho para concluir, mas está chegando perto. O que ele disse nesse depoimento?
Ele confirmou que a arma de fogo era dele, que estava no quarto dele, dentro de um urso, em uma cômoda, né, ao alcance da criança. Só que ele negou que tenha atirado, né? Não teve disparo acidental, ele não brigou com a esposa dele, ele não estava na casa na hora que foi efetuado o disparo. A versão que ele sabe, que ele ouviu, foi a que a Carita contou, que as crianças estavam brincando com a arma e o irmãozinho de 5 anos acidentalmente atirou no de 2. E assim, é o que ele fala, é isso, a versão dele. Que ele chegou em casa, ele saiu para levar alguns colegas na residência dele, cerca de 10 minutos ele retornou. Quando ele retornou, a criança já estava sendo socorrida por um vizinho. Ele pegou a criança, colocou no carro em que ele estava, juntamente com a Carita, e foi até a UPA do Buriti Sereno para poder dar o socorro para a criança. Depois ele não retornou para casa. Ele disse aí na reportagem, aliás, ele confessou para o pessoal do Giro que tinha essa arma para se defender do pai da Carita. E disse que comprou essa arma aqui em depoimento aqui na Feira da Marreta. Agora, as diligências continuam. Ele foi ouvido, mas as diligências com ele continuam. Por que exatamente? Justamente clarear sobre as versões que foram contadas. A Carita contou 3 versões. Ele contou uma versão, pegar a versão que coincide com a da Carita e ouvir as pessoas que eles indicaram. Como eles não sabem endereço, não sabem nome dessas pessoas, os agentes saíram com ele em diligência agora para que ele leve a gente até essas pessoas, para a gente qualificar essas pessoas, intimá-las na delegacia, para elas contarem o que elas sabem, onde que elas estavam, que horas que elas estavam na casa, o que elas sabem sobre o fato. O lado bom dessa história é que a criança de 2 anos não corre risco de morrer. E ela pode ser liberada nos próximos dias. Os médicos não vão retirar a bala, porque isso incorreria em risco para a criança. Esse menino de 2 anos tem um outro irmão de 5 anos, ele está com o pai. Agora, por que o Matheus, após as diligências de hoje, pode ser solto? Porque ele não está em flagrante e a gente não tem como dizer que foi ele que atirou na criança, mesmo que fosse acidental. Então, ainda não tem elementos para atribuir a ele o disparo da arma de fogo. A polícia não descarta que ele, em posse da arma, teria se desfeito dessa arma. A polícia não descarta que ele pode ter disparado, sim, mesmo que acidentalmente, ou descarta totalmente? A única versão que está descartada é a versão inicial que ela deu de que eles estavam em um bar e alguém chegou atirando no Matheus. Então, essa versão não existe. Então, as outras duas de que pode ter sido o Matheus limpando a arma e disparou, ou mesmo a criança pegou essa arma na gaveta e foi brincar e acabou acidentalmente acertando o irmãozinho, essas 2 versões vão ser investigadas. Então, assim, as investigações continuam. E assim, nós vamos ter muito trabalho agora para poder correr atrás dessas pessoas e ver perícia para poder comprovar uma dessas versões.